A venda de cápsulas pela internet é um negócio lucrativo? Como é que funciona todo o processo dessa venda na prática? É sobre esses assuntos que nós vamos falar nesse vídeo aqui, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Anderson Hernandes e sou diretor da Tactus Contabilidade. Nossa empresa é especializada em negócios digitais, venda de produtos físicos e produtos digitais através da internet. Vamos entender claramente como é que funciona então agora esse processo, tá bom? Por que eu posso te falar isso? Porque nós temos vários clientes que são clientes que atuam com produtos físicos, dentre eles as cápsulas. Inclusive esse aqui é o pote de um dos clientes que veio uma devolução aqui para nós. Nós temos uma sede virtual para atender o cliente, eu vou explicar melhor sobre isso. Esse aqui, por exemplo, é maca peruana, né? Um tipo de cápsula usada para algumas funções que são vendidas pela internet. Como é que funciona esse processo então na prática? Então, imaginando, por exemplo, que você está aqui, né? Aqui é a sua empresa, você constitui a sua empresa, então, obviamente, para você fazer isso, você vai precisar da ajuda de um profissional contábil, então a Tactus está aqui para fazer isso, então a Tactus cuida de todo o procedimento da abertura da sua empresa. É um procedimento relativamente simples, inclusive nós dispomos de uma sede virtual para você. Normalmente, quem trabalha com negócios digitais não tem uma sede própria, né? Normalmente começa ali na sua casa mesmo, no seu apartamento, aí precisa ter uma sede para poder então construir a empresa. Então a Tactus já providencia esse processo. Quando você vai fazer transacionar a venda da cápsula, você sempre vai fazer isso através de uma plataforma, que no caso a Monetize, porque a Monetize trabalha com produtos tanto digitais como produtos físicos. Por que através da plataforma? Porque a Monetize ela vai fazer o elo de ligação entre você e o seu cliente e eventualmente se tiver, por exemplo, aqui algum afiliado nesse meio do caminho. O afiliado, ele, por exemplo, vai indicar o seu produto e consequentemente vai receber o comissionamento desse produto, tá bom? E quando essa venda acontece, começa todo o processo logístico para que essa cápsula ela chegue até o cliente. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é você, por exemplo, ter uma fábrica de cápsulas, né? Você criar todo um negócio que vai fabricar, envasar esse negócio, vai produzir todo ele para poder entregar no mercado. Então, nesse ponto, as empresas, elas buscam empresas que são especializadas nisso. Nós temos, por exemplo, uma das empresas, que é a Cápsula mesmo, com K, que ela faz esse processo. Então, ela cuida especificamente de todo o processo, que vai desde o processo da fabricação do produto, da inserção da sua marca no produto e também da própria logística desse produto, tá bom? Então isso acaba ajudando ali para que você, por exemplo, possa ter um negócio, você vai se concentrar aqui no seu negócio e, consequentemente, você vai deixar que uma empresa cuide disso para você. Tem outras empresas também, especificamente eu estou usando eles como exemplo. E aí você pode ter a possibilidade tanto de usar uma cápsula importada, nesse caso você vai ter um processo de importação, e aí você precisa considerar, por exemplo, que tratando-se de processo de importação, existem regras próprias que devem ser respeitadas. Então, o que nós fazemos em relação a isso aqui na Tactus? Para cada situação de cliente, o que ele vai fazer, nós estudamos a situação dele, nós conhecemos as situações mais comuns, e aí nós estudamos a situação dele e indicamos qual é o procedimento aplicável que ele pode fazer. Mas também você pode também deixar aqui uma empresa, vamos imaginar aqui que é uma empresa que vai cuidar do processo logístico e também do envasamento e da fabricação da cápsula, também que cuide, no caso, desse processo de importação. E aí vai te simplificar também o processo, você não vai precisar se preocupar com essa importação, porque a empresa vai importar isso para você. Ou você trabalha com as cápsulas nacionais mesmo e também vai simplificar esse processo. Quando ocorre essa venda, que ocorreu na plataforma do Hotmart, automaticamente há um processo de integração onde a venda acontece e aí já faz então o processo logístico de entrega para o seu cliente. Então, na prática, o que acontece? Essa empresa aqui, se você não trabalhar com o seu estoque próprio, essa empresa vai cuidar especificamente da fabricação, do envasamento dessa cápsula, que seria colocar exatamente dentro da embalagem, e vai fazer, então, a distribuição também. E no rótulo da cápsula vai a sua marca, porque você já criou a sua marca aqui, a marca ela tem que ser sua, então existe um procedimento para isso, e, consequentemente, vai os dados da sua empresa. Já no caso da Visa, normalmente essas empresas já têm toda essa informação já pronta também para poder facilitar o seu processo. Então, o grande fator que você tem de usar uma empresa aqui, que para quem está começando, é o investimento menor que você vai ter. Em torno mais ou menos de 30, 50 mil reais, já dá para você começar a brincar nesse mercado. É você fazer os seus primeiros pedidos, para você fazer todos os primeiros procedimentos, criação da marca e tudo mais. Em relação à própria empresa, o custo que você vai ter para fazer a abertura da empresa é baixíssimo, e aí nós estudamos cada situação e passamos a proposta específica desse caso. E aí, consequentemente, nós temos o aspecto fiscal aqui. Por quê? Entenda a situação. De uma certa forma, essa empresa aqui, ela vai cobrar de você pelo serviço dela, né? Pelo trabalho dela, que é fazer justamente ali as cápsulas. E aí, você vai pagar para essa empresa esse trabalho aqui. Então, essa empresa vai o quê? Vai emitir uma nota fiscal para te cobrar esse valor que foi feito o trabalho.
Porém, essa empresa vai ter que emitir a nota fiscal para o cliente, mas na verdade quem está vendendo é você. Então existem algumas opções aqui que podem ocorrer nesse caso. Uma das opções que nós temos é uma operação triangular, onde você emite a nota fiscal para o seu cliente direto e, consequentemente, você tem um processo logístico para que essa nota fiscal de fato tenha efeito. Então essa empresa, por exemplo, pode emitir uma nota fiscal só de remessa lá para o cliente e você emite a nota fiscal da venda do produto em si. O que precisa ser considerado como regra? E aí é uma coisa que você precisa ter atenção. Porque talvez você pode pensar assim, mas peraí, eu já paguei esse valor aqui para a empresa, então o valor que eu tenho que emitir na nota fiscal é o valor líquido, nesse caso aqui. Não, não é não. Porque quando você compra um produto na farmácia, por exemplo, quando você compra um produto na farmácia, um remédio ou até mesmo uma cápsula natural, você recebe a nota fiscal do valor total daquele produto. Não importa quantos intermediários tiveram nesse processo anterior. Então você precisa considerar que o seu imposto ele vai ser sobre o valor total. Então se você está anunciando ali a cápsula, por exemplo, por R$120 lá, ou fez um pack de R$300, não sei, qualquer que seja a situação, você vai emitir isso sobre o valor total. E aí você tem uma nota fiscal que, no caso aqui, a Tactus, o que ela faz? Ela controla essa movimentação de notas fiscais aqui para você. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos preparar, um dos trabalhos que nós temos é preparar exatamente o imposto necessário em relação a essas notas fiscais. Então, isso precisa ficar claro para você, que você vai ter que considerar como seu custo o valor total da nota. Então, você vai ter aqui, ó, por enquanto, o custo aqui. Se você tiver um afiliado intermediando aqui a função, também vai ter ali o custo dele. Só que você vai emitir sobre o total, que vai incluir o valor que você pagou aqui, o valor de afiliado e todo o custo que você teve, né? Porque a venda não vai acontecer por acaso, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer tráfego, você vai ter que fazer campanhas, você vai ter que investir na TV Ads, você vai ter que fazer tabula, você vai ter que fazer Outbrain, você vai ter que fazer uma série. Aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, que não é o fator desse vídeo aqui. Isso vai ser uma coisa que você vai ter que dominar esses assuntos, tá bom? E aí, consideravelmente, então, o que você precisa ter para manter essa situação regular? Você precisa ter alguém que faça esse trabalho para você, ou você mesmo se torna o seu próprio industrial nesse processo, que vai ficar muito mais complexo a sua operação. Normalmente, isso é delegado para uma empresa que está no mercado, especializado nisso. E aí, você precisa definir como vai ser o processo logístico. Você pode tanto que essa empresa mande para você e você mantenha isso em estoque local. Nesse caso, você vai precisar estabelecer a sua empresa no local onde você possa ter estoque, o que já não poderia ser uma sede virtual. Então tem que ser considerado isso. Mesmo sendo uma sede virtual, precisa ter algumas considerações específicas sobre os procedimentos aplicáveis nesse caso. Por exemplo, existem devoluções de produto. Esse produto mesmo aqui que eu estou mostrando para você são algumas das caixas que vêm de devolução para a nossa sede virtual dos nossos clientes. Nossos clientes fazem a venda, por qualquer motivo há devolução dessas caixas. Quando chega o produto para nós temos uma pessoa responsável, com todas as correspondências que nós temos, que vai fazer esse suporte ao cliente, vai falar com o cliente, entender o que aconteceu, que no caso o nosso cliente, o que ele quer que faça, se devolva para ele, se mantém aqui e tudo mais. Nesse caso aqui o cliente pediu que mantivesse aqui, que ele prefere que nem seja devolvido. E aí, consequentemente, então você vai ter a nossa empresa que vai cuidar desse processo todo para você. Além de cuidar desse processo todo de recebimento, dessas devoluções, no caso da sede virtual, nós cuidamos toda a parte tributária e a parte contábil. A parte contábil, ela vai ter que mostrar toda essa transação aqui. O valor que a plataforma cobrou de você, o valor que a empresa industrial cobrou de você com embasamento, com tudo, o valor que você pagou para o seu cliente, que o seu cliente pagou para você. Então, ou seja, as pessoas que cobraram e as pessoas que pagaram para você. Faz todo esse processo que nós chamamos ali de o processo contábil. Por quê? Só para você entender na prática como funciona. Então vamos imaginar aqui que você tem a seguinte situação. Vamos imaginar que a sua cápsula, por exemplo, você esteja vendendo a R$120. E aí você, por exemplo, paga, vamos imaginar hipoteticamente que você paga R$50 para a indústria fazer todo esse processo. E aí você tem lá os custos de remessa, mais R$10 de remessa. Aí você vai ter o quê? Vamos imaginar que você teve lá R$30 de tráfego. Então, ou seja, aqui você já tem 50, tal, 90. O que você precisa considerar? E desses R$120 aqui você vai pagar Monetize. Eu tenho o comissionamento da Monetize, se você usar a Monetize como plataforma, né, de e-commerce nesse caso. Pode ter o afiliado, né? Então, o afiliado. Então, tem que considerar se vai ter um afiliado nessa jogada. Se tiver o afiliado, você já saiu com prejuízo aqui. E você também vai ter que considerar que você vai ter o imposto. Fazendo toda essa conta, o lucro que você teve, né, dos 90 para 120, R$30 nesse caso hipotético, precisa cobrir toda essa despesa que você vai ter.
Então, ou seja, considerando que você fez tráfego, considerando que você teve custo de remessa, considerando que você pagou a indústria e tal. Então, qual é o grande segredo desse negócio? O grande segredo é você chegar na conta certa, aonde você consegue chegar ao tráfego adequado para aquilo ali, ou seja, o investimento que você faz de campanhas, suficiente para você de fato ter o resultado e, consequentemente, você ter o lucro. E aí, o que acontece? Que esse processo é lucrativo no sentido que você tem uma escala muito grande. Só para você ter uma ideia, nós temos clientes aqui que nos primeiros meses facilmente já começam faturando 6 dígitos por mês, ou seja, acima de 100 mil reais. Temos casos de clientes faturando 500, 600, 700 mil reais por mês vendendo cápsulas. Temos casos de clientes faturando menos. Depende da situação, depende do domínio que você tem de fazer estratégia de marketing, depende também da sua capacidade de investir também para girar toda a coisa, para de fato tudo isso acontecer, né? Porque tem todo um processo em relação a tudo isso. O que você precisa de fato entender é qual vai ser o preço final que você vai praticar, que te permita você manter a regularidade do seu negócio e ao mesmo tempo você ter lucratividade. Qual é o papel da Tactus em relação a isso? A Tactus não está preocupada se você vai fazer a sua cápsula com fulano, com Beltrano, você que vai decidir isso aí. Nós não estamos preocupados quem vão ser as pessoas envolvidas nesse processo aqui. O que nós estamos aqui para te proteger é, primeiro, que você tenha um processo independente na sua contabilidade para que possa, por exemplo, te orientar se tem alguma discrepância nisso tudo que está acontecendo. Segundo, te proteger em relação ao fisco, porque se você, por exemplo, não pagar o seu imposto corretamente, você vai correr risco de o fisco chegar e bater na sua porta. Isso vai acontecer em muitos casos, porque as plataformas, como a própria Monetize ou qualquer outra, elas são monitoradas pelo fisco e esse valor que é transacionado aqui, automaticamente a plataforma está contabilizando isso aí. E como é que fica a situação das pessoas que estão usando a plataforma para transacionar isso? Então precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Então a Tactus tem o papel o quê? De proteger o seu negócio, entender a sua operação, proteger o seu negócio, te dar o suporte necessário no que diz respeito, por exemplo, ali a sede virtual quando for necessário, fazer a sua contabilidade de forma que você no final tenha lucratividade declarada de forma tranquila, para que você possa então ter segurança e efetivamente aí ter resultado. Então esse é o papel da Tactus. Então se você realmente está procurando uma empresa contábil que conhece o seu negócio, que realmente pode te ajudar e que vai proteger o seu negócio para você evitar problemas com o fisco e te dar toda a orientação necessária, você pode fazer. Senão, o último elemento desse grupo todo aqui é o governo. O governo pode fiscalizar aqui, pode fiscalizar a sua empresa. Ou pode até ter uma denúncia, alguma situação desse seu cliente que recebeu o seu produto. Se isso acontecer, como é que vai ficar? Nesse caso, a Tactus está aqui para te proteger, tá bom? Sobre nossos serviços, quer saber um pouco mais como é que funciona? Solicite uma proposta para nós. Basta entrar no nosso site, vai aparecer para você agora e você solicita uma proposta. Vai ser um prazer te ajudar. Muito sucesso e até um próximo conteúdo.